Boa tarde. Tivemos um pequeno problema aqui de conexão com a internet. Ela oscilou, demorou para retornar, mas estamos agora retomando, então, com a presença do prefeito e do Dr. Fernando para falar. Eu vou resumir o que eu havia dito antes, porque houve algumas manifestações no sentido de que estava difícil, estava truncada a comunicação, né? Então, o nosso assunto hoje é o cenário atual e o decreto 834, que estará sendo publicizado agora à tarde. Então, falando um pouco deste cenário de hoje, nós temos a dizer com relação aos óbitos que temos registrados em nosso município. São 4 que estão no boletim oficial do dia de ontem, que são com certeza absoluta causa óbito Covid-19, e temos 3 em análise, sendo que 2 com resultados positivos, porém um aconteceu hoje, então nós estamos ainda fazendo uma análise junto com o Ministério Público da Criminal, que se tratava de uma pessoa que até então estaria no sistema prisional. Acho que nesse sentido nós estamos fazendo acompanhamento para que seja de fato verificado todo o histórico deste paciente, mas com resultado positivo de PCR para Covid-19. Então, sim, é certeza absoluta que o mesmo, a causa foi o Covid-19. Também tivemos um óbito na capital do estado, em Curitiba, no início dessa semana, e que testou positivo com PCR positivo para Covid-19. Era um paciente que fazia acompanhamento de saúde na capital e que ao passar, que foi para lá e que testou positivo, e que essa informação, registro, ainda não chegou para nós. Estamos discutindo junto com a 20ª Regional de Saúde, provavelmente a GAL deste paciente ficou constando da capital, mas ele é morador de Toledo, então ele vai migrar para o nosso município, com certeza absoluta. E o 7º óbito é aquele que foi ventilado na imprensa no dia de ontem, que sim, ele é paciente que estava internado no mini hospital, que foi transferido para o ESP e que tinha todo o quadro clínico para Covid-19. E que foi coletado PCR, foi para Curitiba, e até então a data de hoje ainda não tinha chegado o resultado positivo ou negativo, mas tudo praticamente indica, sim, os critérios clínicos, os dados, os sintomas todos de Covid-19. Então, neste caso, vendo positivo esse, teríamos, na data de hoje, 7 óbitos. Porém, a gente registra no sistema 5, porque um é este de Curitiba e o segundo é esse que estamos aguardando o retorno do resultado do exame laboratorial. Então, assim, doutor Fernando, por favor, fale do cenário de hoje, os dados dos positivos, a taxa de internamento hospitalar. Antes disso, eu quero falar, eu também havia dito que ontem testamos um colega de trabalho que teve teste rápido positivo para Covid-19, foi feito o exame IgM deu negativo, então ela pôde retornar ao trabalho, porque era cicatriz, que a gente, entre aspas, chama de cicatriz, uma marca de uma doença da doença que ela já teve, ela teve contato com a doença, passou certamente assintomática. E hoje testamos mais uma e que deu positivo, e que sim, essa foi necessário afastar, porque ela deu IgM positivo, né? Eu olho para o doutor, porque sempre esses marcadores que são informações técnicas da área médica e da área da análise bioquímica, né? Então, isso não faz parte do meu dia a dia, mas, como diz, a gente, enquanto gestor, tem que estar meio que por dentro de todos os termos técnicos. Então, doutor Fernando, por favor. Boa tarde, prefeito, Denise. Nosso boa tarde ao Tiago, ao Rodrigo e a vocês que nos acompanham. Nossas desculpas pelo ocorrido com relação à internet. E, infelizmente, hoje temos o anúncio de mais 57 casos confirmados da Covid-19 em Toledo. 57 casos, destes femininos 34, masculinos 23. É uma situação um tanto quanto
Anômala, porque nós sabemos que dos casos em Toledo, até o momento, nós tínhamos 68% de casos no sexo masculino e 32% no sexo feminino, de todos os casos anteriores. Então ela sai um pouco disso. Mas o que a gente percebe que não sai muito é da faixa etária. Nós temos 90% praticamente dos nossos casos na idade dos 20 aos 59 anos, de todos os casos até agora. Apenas 3,8% dos casos são de pessoas de menos de 20 anos e 5,9% de pessoas de mais de 60 anos. Isso reflete os cuidados que a gente percebe na população idosa, o isolamento que tem sido feito, e reflete exatamente quem mais, via de regra, circula, né, prefeito? Que são as pessoas que a gente chama com idade ativa, em idade laboral, em idade de trabalho. Né? Dos 57 casos, 21, 13 feminino, 8 masculino, identificado por PCR, do LACEN. No setor privado, tivemos a identificação de mais 10 casos, sendo 6 masculinos e 4 femininos. E por testes rápidos, tivemos a positividade para mais 26 testes rápidos na presente data. Esses 26 testes rápidos positivos na presente data se deram 17 no sexo feminino e 9 no sexo masculino. Quanto a esses testes rápidos, é importante comentar que 11 deles o resultado foi só IgG positivo. O que é isso? IgM é o momento, é o que está acontecendo agora, é a infecção agora. IgG é o passado. Então, quem tem IgG positivo significa que teve contato com o vírus, significa que desenvolveu anticorpos, e o IgG começa a ficar positivo depois dos 14 dias. Como essas 11 pessoas estão bem e já se passou mais de 14 dias, elas irão no nosso índice de recuperados. Agora, o que nos causa enorme preocupação? Primeiro, continuamos falando sobre a escalada dos números em Toledo e a rápida subida de números. Né? Se a gente fizer uma análise, contando de ontem em uma semana, nós tínhamos 108 casos em Toledo. Né? Um número bem menor. Depois, 2 semanas. Depois esse número veio para 258. 139% de aumento. De lá para cá, fechamos ontem com 523 casos. Tivemos um aumento de mais de 150% nesse período novamente. Tá? Em menos de uma semana. Exato. Essa situação é uma situação extremamente preocupante. Essa situação é uma situação que chama muito atenção. E isso acaba se refletindo nos números de pacientes que estão internados. Temos hoje 26 pacientes internados, de moradores de Toledo. Destes 26, 17 estão em leitos de UTI, 9 estão em leitos de enfermaria. Temos pacientes confirmados e ou suspeitos de Covid internados em todos os hospitais de Toledo. E temos pacientes internados em hospitais de Assis Chateaubriand, Cascavel, Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão. Além disso, temos mais 13 pacientes, tínhamos, na verdade, porque pode ter aumentado, é tudo muito dinâmico. Tínhamos 13 pacientes em observação ou internados, como queiram, no pronto atendimento municipal, Dr. Jorge Milton Nunes. Então, se eu somar isso tudo, são 39 pessoas internadas, um número bastante expressivo, um número que nos causa grande preocupação. Quanto à taxa de ocupação dos leitos da UTI Covid, a UTI específica para pacientes suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, temos que no Hospital Moacir Micheletto de Assis Chateaubriand, tínhamos 12 pacientes ocupando leitos de UTI dos 14, o que significa 85,7% de ocupação, e tínhamos 11 pacientes ocupando leitos da UTI da UESP, do Hospital Bom Jesus aqui em Toledo, o que corresponde a 91,67% dos leitos que estão ativos, com uma média de ocupação de 88,4%. A gente percebe uma menor demanda, de forma geral, por leitos de enfermaria, de forma que dos 14 leitos de enfermaria do Micheletto, 8 estavam ocupados, e dos 8 leitos de enfermaria da UESP, 2 ocupados.
o que tem demonstrado para nós claramente que a doença é uma doença que, quando evolui, evolui para uma forma grave e evolui de uma forma rápida. Então, essa é uma grande preocupação. Esse número que nós temos, um número que subiu e que cresceu muito nas últimas 2 semanas, e que representa, alguns até questionam, mas escute, vocês têm tão pouco recuperado, o que está acontecendo com vocês? Né? Na verdade, vamos nos lembrar, recuperado é aquele sujeito que já tem mais de 14 dias de história, porque antes de 14 dias, mesmo que esteja bem, ele não é recuperado. É aquele sujeito que não complicou e não necessitou de internação, ou ainda, sejamos claros, não evoluiu para o óbito. E esse número, que é ainda pequeno, 56, ele na verdade reflete os casos que tínhamos antes de 2 semanas atrás, prefeito. Significa dizer que há 2 semanas atrás nós tínhamos pouco mais de 60 casos confirmados. Se nós pegar o nosso boletim, é muito fácil ver isso. Aí eu tenho que descontar os 4 óbitos que tivemos, tenho que descontar pacientes que ainda estão internados em UTI. Nós temos o caso de uma jovem, que até já comentamos aqui, de 21 anos, que está internada há bem mais que 2 semanas em hospital. Outro senhor também há bem mais de 2 semanas. Quando a gente soma isso tudo, nós vamos chegar ao número que tínhamos lá atrás, no nosso dia 5 de junho, que são 14 dias a menos. Né? 4, para ser bem exato, porque tem que ter completo os 14 e entrado no 15º dia. Então, o nosso cenário é um cenário que ele mostra para a gente hoje 580 casos confirmados, tínhamos 523, e aí somando os 57, são 580 casos confirmados. O número de casos confirmados que estão notificados entre os detentos permanece o mesmo, de forma que pelo menos 472 desses casos são casos comunitários, são casos de pessoas que foram acometidas em nossa comunidade. Como dissemos, uma maioria masculina, uma maioria com idades, a imensa maioria, mais de 90%, com idades entre os 20 e os 59 anos de idade. E mesmo assim, com um índice importante de internamentos e um índice importante de novos casos sendo detectados a cada dia. Ontem batemos o nosso recorde de atendimentos de sintomáticos respiratórios. Foram atendidos 129 casos que se enquadravam nos critérios. Veja que nos últimos 2 anos, antes de março desse ano, o mês que mais tínhamos atendido havia sido em maio de 2019, 253 casos. Só em um dia ontem foi atendido mais da metade do que o mês que tínhamos atendido mais casos nos últimos 2 anos. Eu penso que isso é uma informação importante e ela fala por si. Ela nos conta o que está ocorrendo com nossa comunidade. Porque para colocar aquele CID daquela doença, o paciente precisa preencher os critérios. Senão não vai aquele CID. Então, aquele sujeito que não tem o sintoma ou que não preenche critérios não recebe aquele código, aquela suspeita diagnóstica. Então, é algo que chama muito atenção. Esse mês já fizemos nas unidades de referência para sintomáticos respiratórios, já foram atendidos mais de 1.200 pessoas com preenchimento de critério para sintomático respiratório, fora os que foram atendidos que não preencheram os critérios. Então é um número bastante expressivo quando a gente pensa que já tínhamos tido anteriormente o máximo 253. Penso que esse número, a nossa rápida escalada de casos, a nossa demanda crescente e angustiante por leitos de UTI, tem sido fatores que têm realmente preocupado muito e que, de fato, exigem a adoção de medidas no sentido de proteção e de prevenção com a nossa população. Então, prefeito, por favor, fale sobre o decreto e a gente está aqui para esclarecer a comunidade também. Com certeza. Uma boa tarde aí a todas as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo nesse momento. Denise, o Pedrotti, o Tiago, o Rodrigo, a Cláudia Toledo, enfim, a Suzy. Novo decreto está aí, gente. A situação é gravíssima, é muito grave, é preocupante. E nós, como poder público, como gestor municipal, nós temos que ouvir, porque ouvindo e tendo recomendações,
a gente pode errar menos. Quando muitas pessoas se envolvem com um objetivo só, podemos errar, mas o erro é muito pequeno. Então, estamos tomando novas medidas através do decreto 834. A saúde pública é um direito de todos, é um dever do Estado. A responsabilidade de UTI é do governo do Estado, mas o gestor municipal ele é responsável por tomar medidas para tentar e fazer de tudo para conter esse crescente avanço que tem deixado todos aí muito preocupados. Então, esse decreto, ele traz novos horários aí para supermercados, né? Antes ia até às 22 horas, agora vai de segunda até aos sábados, das 8 da manhã até às 20 horas, domingo fechado. Tivemos que nos próximos 10 dias, né? Esse decreto vale para os próximos 10 dias, do dia 21 ao dia 30 agora deste mês, no mês de junho. Então, o comércio varejista será, ao longo desses 10 dias, ele será fechado, mas podendo a empresa se utilizar aí das redes sociais, da internet, para poder comercializar seus produtos. O que não pode é porta aberta. Isso não vai poder. Nós vamos fazer realmente de tudo para poder amenizar o máximo aí essa elevação do número do Covid. No primeiro momento dá a impressão que as pessoas falam, mas 10 dias o impacto vai ser ali na frente. A gente sabe como prefeito do impacto econômico, do impacto social que ações como essa vão ocasionar. Mas o importante agora é realmente tratar da questão da saúde pública. Estamos fazendo isso com orientação do COI, que é formado por pessoas altamente técnicas, pelo Conselho Municipal de Saúde, que são pessoas técnicas, que têm, de fato, dado o suporte para tomar essas ações. Muitas pessoas, de repente, nesse momento, não vão entender. Mas, ao longo dos dias, as pessoas vão ver que são medidas de extrema importância para poder fazer com que não haja, aumente aí o número de Covid no nosso município. Dia 21, amanhã, inclusive, começa o inverno. O inverno, o frio, pode ter até uma situação mais complicada. Inclusive, o doutor Pedro pode ter que falar sobre isso. Mas é por conta disso que nós queremos também agradecer muito a muitas empresas que estão colaborando na área da assistência social. A BRF tem nos ajudado muito, é bom que se diga, ações que estão tomando em benefício dos seus colaboradores, fazendo testagens, né? E vai ter uma evolução grande nos próximos dias. Isso é muito positivo, ter dado um suporte para a gestão pública. Obrigado aí a BRF por essa parceria, a qual a gente quer agradecer aqui publicamente. Mas o decreto ele estabelece, então, do dia 21 a 30 de junho, né, o funcionamento aí das atividades econômicas do município. E eu gostaria que ele vai ser publicado no dia de hoje, vai valer a partir de domingo. Então, desse domingo até a terça-feira de julho, né, vale o decreto aí 834, que todo mundo vai poder verificar agora, daqui a pouco, aí nas redes sociais, a publicação aí do município. Eu acho importante, né, Denise, que as pessoas possam verificar, acompanhar, e a partir de domingo, então, todas essas medidas aí vão ser aplicadas. O toque de recolher, que hoje é a partir das 22 horas, vai vir para as 20 horas. Só vai poder rodar pela cidade quem vai para o trabalho e retorna, ou quem vai procurar atendimento médico em farmácia, unidades de saúde, hospitais, etc., que vai poder justificar. Está tramitando também na Câmara um projeto de lei encaminhado pelo Executivo que vai tratar de punições àqueles que não usam máscaras, aqueles empresários que deixam
clientes adentrarem o seu estabelecimento sem a devida máscara, de forma errada. As pessoas acabam usando esse importante equipamento e também que não se utilizam aí dos protocolos de segurança. Então, os supermercadistas, né, no mercado, as entradas têm que ser muito bem observado, a questão da medição da temperatura do cidadão, o uso aí do álcool e gel, todos os protocolos de segurança para poder ajudar realmente a conter esse avanço do Covid-19. Então, todo mundo vai ser oficializado através desse decreto e os fiscais do município vão ficar atentos e vão realmente fazer com que isso seja cumprido na sua íntegra. E aquelas pessoas que puderem nos ajudar a fazer as denúncias daqueles que não cumprem, né, que nos comuniquem ao setor competente. Porque se não houver o comprometimento do cidadão, nós vamos ter muita dificuldade para cumprir os ditames dessa legislação. Por conta disso, a importância de todos se fiscalizarem é de extrema importância. E nós pedimos aí o apoio da população, nos ajudar, aqueles que, mesmo sabendo do perigo que estamos passando, do avanço dessa doença, eles ainda estão realmente achando que é uma brincadeira. Isso é muito grave. Nós somos a cidade que mais tem índice de casos positivos do Paraná, em segundo lugar, depois de Cascavel. Então, o oeste do Paraná é o centro da pandemia. Cascavel e Toledo estão nesse meio. E nós precisamos fazer alguma coisa, porque todas essas cidades ao redor de nós ainda não começaram com o caso positivo. Os nossos hospitais estão lotados. Nós não vencemos entubar gente no mini hospital e encaminhar pessoas para outros municípios. Então, pessoas, a situação é crítica. Nós precisamos preservar primeiramente a vida. E é por isso que nós estamos aqui tomando essa medida. O prefeito não queria uma medida tão drástica, mas de fato necessária. Então, a gente agradece, prefeito, o seu empenho, o seu comprometimento. Eu sei que a necessidade de defender o município lhe compete, e lhe compete em todos os aspectos de saúde, econômico, financeiro, social, educacional, em todos os aspectos. Porém, neste momento, é um fator o mais importante de todos, a vida das pessoas. E nós estamos na região oeste, nós tivemos a reunião da AMOP, onde muitos prefeitos se manifestaram preocupados com o perfil epidemiológico, outros nem tanto, mas cada um tem o poder de decisão sobre o seu território. E nós precisamos cuidar, sim, e vamos tentar vigiar, porque nós não vigiamos sem você que está conosco. A gente sempre pediu a colaboração. Desta vez, nós pedimos com mais ênfase ainda. Por favor, permaneça na sua residência. Faça o deverzinho de casa. Se nós, em 10 dias, termos uma medida de controle, que as pessoas parem de circular, a gente, com o distanciamento social, dá uma quebrada na transmissão. E nós não podemos esquecer a responsabilidade que temos em elaborar um plano de retorno às atividades de modo seguro. A gente tem este compromisso e esta responsabilidade. Então, por favor, ajude-nos. Penso que é muito triste termos que chegar em um momento como esse. Penso que provavelmente boa parte disso poderia ser evitado. Agora, não vamos ficar chorando sobre o leite derramado. Temos que aproveitar esses próximos dias no sentido de diminuir essa curva de contágio, diminuir esse número de casos e fazer com que aquilo que, mesmo com tudo isso, corremos o risco de acontecer nos próximos dias, apesar de com menor intensidade,
e evitar que pessoas acabem perecendo pela falta de acesso a leitos e tratamento adequado. Então, nós temos que compreender e temos que, mais do que nunca, compreender que esse momento é grave, é um momento extremamente grave do ponto de vista do número de casos, da demanda por leitos e do ponto de vista da necessidade de medidas. De nada adiantará tudo isso, e reconheçamos aqui tudo que a nossa Associação Comercial e Industrial de Toledo tem feito, tudo que a CIT tem feito, toda a adequação que se viu no comércio local, todos os cuidados, raras e poucas exceções no sentido de não cumprir aquilo que deveria, mas de forma geral, é muito triste a gente pensar que esse setor, de certo modo, acaba sendo penalizado. Mas não por quem quer que seja, mas sim por todos nós, sociedade, que ainda nos negamos a entender a gravidade do momento e a entender que um vírus de circulação, de transmissão respiratória, só diminui o seu contágio se houver o distanciamento e isolamento social. Lamento, mas é o que se sabe até o momento que tem efetividade sobre o vírus. Temos a experiência desde a China até todo o restante do mundo. Até Nova York conseguiu bom controle graças a medidas que adotou. Ainda não é uma situação que traz consigo, não gosto muito de usar também, não é só a Denise que não gosta de usar esses nomes de língua estrangeira, mas ainda não é um momento de lockdown. E tomara que não precisemos pensar nisso. Tomara que todos compreendamos que esse é um momento que só vai dar certo se cada um fizer sua parte. Se não se optar por fazer isso, até mesmo essa medida poderá não ser a medida que vai surtir o efeito necessário e demandará outras necessidades. Não se quer isso. Assim como essa não é a medida que a gente gostaria, ou pela qual a gente optaria, ou muito menos aquela que a gente desejaria. Nós que temos discutido isso há vários dias, como COI, como Secretaria de Saúde, o próprio Conselho, tenho certeza, prefeito, assim como o senhor, ninguém queria ter que adotar uma medida como essa. Isso não é uma escolha, isso é a ausência de escolha frente a uma situação extremamente grave e que demanda medidas no sentido da proteção e da prevenção da saúde das pessoas. Será em vão se cada um não fizer a sua parte. Eu faço mais que um apelo, eu faço uma súplica aqui. Por favor, que façamos cada um sua parte. E também dizer à sociedade de que recursos não estão faltando para o combate ao coronavírus. Pelo contrário, pela primeira vez na história de Toledo, 2019 já foi investido mais em saúde que na educação. Foram 117 milhões na educação e 123 milhões na saúde. Este ano, nosso orçamento, 133 milhões na saúde e 127 milhões e 600 na educação. E, além disso, deixar público aqui que os 16 milhões e 300 de apoio do governo federal para combater as perdas de arrecadação que tivemos ao longo desses 2 meses, né, estão sendo repostas. Em 4 parcelas, a primeira parcela já foi depositada nas contas da prefeitura, e as outras 3 parcelas de 4 milhões e pouco virão ali agora em julho, agosto e setembro. E desse recurso de 16 milhões e 300, nós estamos destinando para a saúde, né, está na Câmara o projeto, 14 milhões e 200 e 2 milhões e 100 para assistência social. Já tem destino para as 2 secretarias que são as que mais estão sofrendo por conta aí dessa pandemia.
Outra questão que penso que seja fundamental é que a gente, como a Denise falou, a gente vai procurar trabalhar num plano de retomada, com segurança, de forma efetiva. Toledo, infelizmente, hoje é o segundo município do Paraná com maior incidência do novo coronavírus. Só perde para nossa vizinha Cascavel. Cascavel tem 4.090 casos, tinha ontem 4.090 casos para cada 1 milhão de habitantes, que é assim que se mede. E Toledo, 3.879 casos para cada 1 milhão de habitantes. Olha, nós estávamos há poucos dias quase a metade da incidência de Cascavel. O último gráfico que nós mostramos aqui, que o Rodrigo trouxe para a gente, nós tínhamos naquele momento quase metade do que Cascavel tinha. Hoje nós estamos encostando em termos de incidência, não em número absoluto de casos. Incidência é o total de casos de determinada doença em uma determinada população. Para cada doença, para cada situação, se calcula com índice. Tem aquelas que é para cada 1.000, para cada 10.000, 100.000 ou 1 milhão. O Paraná, para que vocês tenham ideia, fechou no boletim de ontem com 1.040 casos para cada 1 milhão de habitantes. Toledo tem quase 4 vezes esse número, 3.879 casos. Se nós somarmos os casos de hoje, que temos hoje, nós já temos 4 vezes a incidência de casos que o Paraná tem. Ou seja, aqui está acontecendo 4 vezes mais a doença que o estado do Paraná como uma média, né? E somos o segundo em incidência no Paraná. Ou seja, uma situação extremamente crítica. A região oeste do Paraná, nesse momento, com uma tendência de alta em outros municípios. Pato Branco é um exemplo, Beltrão é outro, mas só que uma alta muito menor do que nós. Mas desnecessário dizer que isso vai levar a uma maior demanda por leitos, de forma especial, leitos de UTI. Assim sendo, entendemos que é uma medida, sim, difícil, dura, mas infelizmente necessária no presente momento para buscar diminuir as taxas de incidência, os novos casos da doença no nosso meio. Mas de nada adiantará se você que nos acompanha resolver se reunir na casa dos amigos para fazer churrasco. Não vai adiantar nada você se reunir na casa dos amigos para fazer almoço e confraternização. Aproveitar o tempo para ir visitar sei lá quem, sei lá onde. Não é momento para esse tipo de prática. Não é momento para estar em contato com os outros. A Covid-19, eu passo a transmitir a doença para o outro por 1 a 2 dias antes de eu começar com os sintomas. Então não adianta bater o desespero quando fica sabendo que a amiga deu positivo para a Covid e estava com ela ontem. Daí é tarde. Aí você deixou de fazer alguma coisa que você deveria ter feito antes. Então, vamos procurar evitar nos reunir, estar fazendo esse tipo de coisa. Não é hora, temos dito muito isso, de querer visitar outras pessoas doentes. Você pode sair de lá contaminado, ou você pode ser alguém que está naquele período que transmite de 1 a 2 dias antes e levar a doença. Isto se você não for alguém que está entre os 30% de assintomáticos. Até 30% das pessoas cursam como uma forma da doença sem sintomas. Significa dizer que se nós já estamos aí chegando próximo de 600 casos, devemos ter tido outros 180 a 200 que cursaram sem sintomas, mas que transmitem. É por isso a importância do isolamento, é por isso a importância do distanciamento social. Nós temos situações aqui na nossa querida Toledo de pessoas que testaram positivo dentro de determinada família. Ninguém mais adoeceu dentro daquela casa, daquela residência. Porque uma questão fundamental é entender isso. Onde existe um caso suspeito ou confirmado, o isolamento é naquela residência, naquela casa. Você tem que ficar lá, você não deve sair. Nós tivemos famílias que não só ficaram, como ninguém mais contraiu. Por quê? Porque usaram dos métodos de prevenção. O uso da máscara,
Mesmo estando em casa, o distanciamento, a própria filha nos conta que o pai, que estava positivo, evitava sair do quarto, evitava ter contato com as outras pessoas, almoçava, jantava, sim, sozinho, é verdade, tá? Mas para evitar o contato, com talheres, com pratos, com copo, com faca, com tudo separado e exclusivo para o uso dele. E quando saía, não saía sem máscara, mesmo para circular dentro de casa. Por favor, vamos compreender a seriedade disso tudo. Vamos compreender que se um parente nosso precisar internar, esses 13 que estão lá no PAN, eles não podem receber visita. Eles não podem ficar com acompanhante. Porque se receber visita ou se estiver com acompanhante, esse acompanhante e essa visita também irá adoecer. Quando interna no hospital, também não pode haver acompanhante, também não pode haver visita. E quando tem um desfecho trágico, como temos tido a tristeza de perceber no nosso meio, até ontem tínhamos 3 óbitos, o que para nós já era demais. Hoje isso mais que dobrou. Hoje nós estamos com 7, sendo um suspeito, os outros ainda em investigação, 4 já com certeza. 6, na verdade, pelo exame, né, Denise? Apenas faltam alguns detalhes para a gente fazer a divulgação oficial. Mas quer queira, quer não, é muita coisa, gente. Para chegar até aqui, com esses 3 óbitos, nós temos um histórico da doença em Toledo desde o dia 3 de abril, salvo engano. Para chegar até aqui, foram 3 meses. Quase 3, 2 meses e meio. Só que, infelizmente, num único dia, tivemos o dobro desses óbitos. Quer queira, quer não, é algo extremamente triste e é algo extremamente doloroso para todos nós. Agora imagine o que representa para essa família que tem que sepultar alguém sem poder se despedir, sem poder ver pela última vez, inclusive sem poder ver lá, na tradição, na forma como estamos habituados como sociedade. Penso que toda essa questão, toda a questão dos óbitos, do risco à saúde, precisa ser considerada. Já disse e repito, nada disso será efetivo se cada um de nós não buscar e não fizer sua parte. Isso é algo essencial e fundamental. Falo aqui como técnico, falo aqui como médico. Não quero a sua concordância. Você não precisa concordar comigo, até porque ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Mas, por favor, faça isso por aqueles que você quer bem, faça isso por aqueles que poderão vir adoecer e te faltar amanhã. Tenhamos responsabilidade e tenhamos compromisso para conosco e para com o nosso semelhante. Eu quero e preciso continuar acreditando no ser humano e na nossa sociedade. Vou ser teimoso e continuarei acreditando. É isso aí. Obrigado, Pedrotti. Acho que está bem explicado a posição de um médico, de um especialista, do perigo que nós estamos vivendo. O inimigo é oculto, o inimigo é invisível. Talvez você aí tenha uma melhor amiga, um melhor amigo, é aquele que vai transmitir a bala da guerra no teu corpo. É aquele que vai te transmitir essa doença. Então está aqui, o decreto logo vai ser publicado. Estamos fazendo a nossa parte para poder realmente conter o avanço dessa pandemia aqui em Toledo. Mas depende de você, essa responsabilidade, esse comprometimento de podermos conter esse avanço. Não adianta te fazer o decreto não entra, não é ele que vai resolver o problema, mas é um instrumento, se você cumprir, vai ajudar muito para poder conter o avanço. É isso, né, Denise? Sim, o papel não resolve, mas o comportamento das pessoas, sim. Aqui está dito as normas que a gente precisa seguir no sentido de quebrar a cadeia de transmissão. Esse é o nosso desejo e é para isso que nós estamos trabalhando. Obrigada, prefeito, pelo seu apoio e pela decisão tomada, que eu sei que não é fácil, mas precisa sim ser tomada. Muito obrigada. Isso aí, gente. Um abraço a todos. Boa tarde. Que tenhamos todos muita prevenção e muito cuidado. Obrigado.